Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Dia dos Pais, assim como Dia das Mães, são dias especiais, né? E a gente sempre lembra de como Deus tem abençoado. E a gente também lembra daqueles que não têm os seus pais, né? Eu sempre nesse dia, eu convidava os irmãos a sentarem próximos dos seus pais, da família, né? Lembrava disso e sempre via meu pai aqui. E hoje é o primeiro dia, né? Muito difícil para a gente passar algumas datas assim, somente confiados, irmãos, de que Deus é o nosso Pai, é o Senhor das nossas vidas, né? Então nossa oração é por todos os pais aqui, e por aqueles também que não estão com seus pais aqui, que tenham no Senhor esse cuidado. Estou vendo aqui o pastor Gladstone hoje, né? Com certeza o irmão Darli ficou felizão hoje aí o dia inteiro, né? Certeza, muito bom mesmo ter a alegria do Senhor. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui. Eu sei que você, e isso aqui não né, a gente fala isso em alguns textos da Bíblia, mas este seguramente você já ouviu, mesmo que você não leia a Bíblia, você já ouviu ele. Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu quero hoje meditar sobre lições que nós aprendemos com a oração que Jesus nos ensinou. Isso aqui tem a ver também com os pais, né? Lições para os pais. Vou falar muito para os pais hoje, mas também quero que todos a gente possa aprender lições da palavra de Deus para a vida, com base no texto de Mateus 6, versículo 5 em diante, diz que: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo de lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Meus irmãos, se há muitas lições nesse texto, algumas eu quero compartilhar com a igreja nessa hora. E a primeira lição que eu vejo a necessidade de um pai aprender diante de Deus, e toda a igreja, por consequência, também viver essa verdade, está no começo do ensinamento de Jesus, da sua oração, do seu padrão de oração, de vida. Mas ele começa dizendo e nos chamando a atenção para algo que nós não podemos esquecer, que é a humildade. Um pai segundo o coração de Deus, uma igreja segundo o coração do seu Senhor, é uma igreja, é um pai, é uma família, é um filho do Senhor que é humilde. E é difícil falar de humildade, irmãos, né? Porque como é que você vai falar usando um exemplo seu e falando que é um exemplo de humildade, né?
Você pode falar um outro exemplo falando que é de humildade, mas quando nós olhamos para Deus, nós reconhecemos o maior exemplo de humildade que nós vamos encontrar, o que ama e o que se entrega em favor. A humildade é mais o olhar além do que em si, é mais do que se doar, é mais do que falar que vai se doar, mas é verdadeiramente viver esta prática. Um pai humilde, ele ama, ele se entrega, ele tem a alegria de cuidar, ele tem que ser humilde, senão ele vai querer que as suas vontades comecem a ter sempre a prioridade. Imagina você, um lar, onde quem dá a última palavra é quem? É o pai, né? Rapaz do céu, é porque vocês não viram o que eu vi agora aqui, viu? De relance, né? Eu só estou olhando alguns irmãos assim, falando assim, podia ser, amém, mas não é, né? Então não sei como é que é, mas pensa bem, um lar aonde não a questão de dar a última palavra, de decidir, mas de impor, eu quero, é do meu jeito, vai ser assim, e acabou, pronto, acabou. Quem que gostaria de ser o que não dá aquela ordem? É aquele que vai só ouvir, vai obedecer, vai fazer, né? Não tem a contrapartida. É difícil a gente pensar nisso. Só que Jesus está falando no sentido espiritual do negócio, e Ele diz assim para aqueles seus discípulos, e a gente colocando aqui nós como pais também, devemos olhar o Senhor Jesus como nosso exemplo, olhar para Deus, o Pai que nos amou e nos adotou, e aqui, querido, o Senhor fala assim, não sejam como eles. O versículo 8 diz exatamente assim no começo, não se assemelheis a eles quem, irmãos? Aqueles hipócritas da fé, que diante dos outros são ou parecem ser, ou fazem questão de servir de alguma maneira, mas de fato não são. Oram em público, nas esquinas, fazem questão de que se vejam eles, de que reconheçam como homens, como servos do Senhor, mas não são de fato. E aí o Senhor Jesus, antes de falar e ensinar o modelo da oração aos discípulos, Ele está falando, não sejam como hipócritas, tenham cuidado nas sinagogas, nas ruas, eu tenho certeza, já receberam o seu galardão, mas o Senhor Jesus está ensinando que não é para ser dessa maneira, e Ele ainda faz uma contraposição, vai até para o seu quarto de maneira secreta, Deus conhece você e sabe ali o que está acontecendo, e Deus em secreto também te recompensará plenamente, diz o versículo 6, e outra observação, irmãos, é o cuidado também, eu não ia falar isso, mas é o cuidado de nós não queremos apenas fazer questão de ser visto, ou de ter questão de ser visto, mais do que na questão da humildade. E o Senhor Jesus está dizendo, não, ao orar, não usar as vãs repetições, porque são os pagãos que fazem isso, diz o versículo 7, acham que por muito falar serão ouvidos. Nós precisamos, irmãos, ter um cuidado, e aqui é para os pais mesmo, ter um cuidado demais, quando nós vamos colocar a nossa posição, porque nós já estamos numa condição de autoridade ou de superioridade, então nós não podemos aqui ser como os pagãos, pelo muito falar, achar que vamos ser respeitados. O respeito ao pai, ao homem, à família, ao servo do Senhor, ele não vem pela imposição, pelo muito falar, pelo abuso da autoridade, né? Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que acha que alguém respeita aqueles homens. Ninguém respeita aqueles homens. Não é porque falam muito ou abusam de poder que vão ser respeitados. E não vai ser assim na sua casa, e não vai ser assim na igreja de Jesus. Não adianta falar muito, querer usar de poder, não funciona. Na vida espiritual, o nosso exemplo como pais vai falar muito mais. Por exemplo, se o filho vê o pai falando de Jesus,
ele vai dar ouvido sobre a mensagem que é falada sobre Jesus. Se o filho vê o pai orando, ele vai ver que a oração é importante. Se o pai faz algo, o filho vai ver aquilo, vai entender que aquilo é bom, e assim vai, muito mais do que nós obrigarmos. Eu lembro de uma cena muito interessante, né? Nós brincamos muito que a geração de hoje, ela é muito, tá tranquila, né? Muito light. Nossa geração anterior era um pouquinho mais diferente, né? Não tinha muita opção, que você quer isso ou não, o que você gosta ou não, era na base mais do vai ser assim, né? Então eu me lembro muito bem, tinha 5 anos e meio, lembro bem, né? Estava na primeira série, começando aí a escolinha, né, que chama, né? E aí, no comecinho, tinha uma professora, era no colégio adventista de Cáceres, uma professora muito boa, muito crânio, mas nós estávamos começando, né? E aí passou uma prova de matemática, mas no começo, eu não sabia nem escrever direito, né? E foi, aí, e eu tirei 2,5, primeira nota da minha vida, foi o maior desastre da minha vida, nunca mais cheguei perto dela, graças a Deus, mas um dia, a primeira experiência, podia ser a segunda, né? E aí, eu lembro que eu cheguei em casa, e eu vim assim, né? E a professora falou, vocês vão entregar para o pai de vocês isso aqui. Eu falei, já senti tudo, já sei o beabá do começo ao fim. Aí foi no trajeto de casa quietinho, lá chegou lá e falou, a professora mandou entregar. Eu não ia entregar não, mas ela mandou entregar. Aí ele olhou assim, não falou nada. Na hora que não falou nada, eu já sabia de tudo. Puxou a orelhinha assim, saiu pendurado assim, sentou na cadeira, colocou a bichinha assim, pegou uma borrachinha, não sei se ainda tem hoje, metade azul, metade a vermelha. Já viu essa? Virou o lado azul e falou assim, era em a caneta, apaga tudinho que está a caneta. Eu falei, mas é eu que escrevi, pode apagar. Acabei de apagar e tirou um cinto assim, ó, dobrou no meio e fez assim, ó, 5 minutos. Aí eu falei, para quê? Aí comecei aqui a ficar doido, né? 5 minutos? Com um cinto batendo? Aí ele foi lá dentro, pegou 2 cadernetinhas, uma azul e uma vermelha, tabuada. Falei, misericórdia. 5 minutos para você decorar, senão vai entrar no cacete. 5 minutos eu decorei a tabuada, nunca mais esqueci. Você pode perguntar de trás para frente, nunca mais esqueci. Semana seguinte, prova de matemática, ele mandou refazer a prova, e falou, só tem uma chance e é para acertar tudo. Acertei tudo. Semana seguinte, prova, tirei 10, aí resolveu. Se acontece isso hoje, dá problema, mas funciona fazer isso agora, irmãos, na vida espiritual? Você vai aceitar Jesus aqui na base da pancada, senão você... É assim que funciona? Vai testemunhar para alguém seu cotidiano, seu relacionamento, na base desse tipo aí? Se você conseguir converter alguém, está enrascado. É você que converteu o cidadão, não foi Jesus, né? Não funciona. Agora, pais, igreja, nós temos que ter um exemplo, que é o exemplo de Cristo Jesus. Os pagãos estavam fazendo muita questão, falando demais, e queriam ser respeitados, conhecidos, honrados por aquilo, e não vai ser assim na nossa vida cristã. Não pode ser assim. O nosso relacionamento com o Senhor é que vai fazer a diferença. Outra lição para nós, irmãos, pais e igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 29, versículo 9, diz assim, por essa razão vós orareis. Vamos falar juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma lição da adoração que o Pai tem que ter.
Nosso exemplo deve ser de adoradores e servos autênticos do Senhor Jesus. É aquele que olha para o Pai e diz: Pai nosso que estais no céu. Para ele, Deus é o Pai. Na vida dos nossos filhos, nós temos que ser o exemplo do Pai, mas de adoradores, aqueles que adoram o Senhor, o nosso Deus, o nosso pastor, aquele que supre a necessidade, aquele que cuida, aquele que está presente na nossa vida. E nós então oramos: Pai que está no céu, seja presente aqui entre nós, seja feita a tua vontade, que o teu reino esteja na nossa vida, seja assim no céu e na terra, seja assim na igreja ou em casa, seja assim no dia a dia ou no domingo. Os pais precisam ser exemplo do adorador verdadeiro de Jesus Cristo, mais do que o falar, mais do que a hipocrisia, que temos que olhar para a humildade, para o respeito e para o amor de um relacionamento. Tem que ser também o exemplo da adoração, a adoração verdadeira. Quando Jesus está falando com aquela mulher à beira do poço, sobre os adoradores verdadeiros, nem de tempo e nem de local, Jesus está falando que Deus procura encontrar adoradores assim. Ele tem que encontrar aqui nessa noite, né? Nós vimos aqui muitos pais. Ele tem que encontrar nesses pais aí adoradores verdadeiros do Senhor Jesus. Não adianta nada, querido, seu filho passar a vida inteira e chegar lá no final da sua vida, você já está partindo, aí ele vai olhar e falou: meu pai foi um grande construtor, meu pai foi um grande escritor, um grande professor. Não adianta nada disso. Para nós, ele tem que olhar e tem que falar assim: meu pai foi um grande servo do Senhor Jesus. Eu tenho essa alegria de lembrar do meu pai dessa maneira, um grande homem, servo do Senhor Jesus. Eu preciso ter essa referência e ser essa referência, um grande homem segundo a vontade do meu Senhor, que procura adorar a Deus, estabelecer o reino aqui entre nós, viver com Deus, e que a vontade dEle seja feita na minha vida. A adoração na vida de um pai, ela vai falar mais alto de qualquer outra coisa que nós queiramos dar exemplo aos nossos filhos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração de uma igreja, de um pai sincero, tem que ser: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Não queira que o Senhor faça grandes coisas, queira que Deus use a sua vida para fazer as coisas que Ele quer para esse tempo, começando dentro do seu lar, dentro da sua família, sendo um exemplo para os seus filhos. Deus vai abençoar a sua vida. Outra lição, irmãos, que nós podemos extrair da oração do Pai Nosso, o versículo 11 ensina, né, de que a nossa provisão, vem do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, dá-nos o pão diário, diz a palavra do Senhor. O desejo e a oração é de que o Senhor esteja suprindo a necessidade. O pai também tem que ser aquele que busca suprir a necessidade da família, do seu lar. E essa necessidade, ela começa com a necessidade de sustento, necessidade financeira. Nós vivemos nesse tempo em que é necessário ter este sustento. Então, o cuidado, a provisão, o homem tem que estar aqui. É difícil quando a gente vê que não quer buscar o sustento. Aí é uma outra realidade. Mas o homem precisa querer o sustento para os seus. O cuidado, o amor, o zelo, a dedicação em prover e ajudar e auxiliar. A provisão também traz proteção, também traz segurança, e nós como pais precisamos desejar isso para a nossa família.
Ela começa também com sustento, mas ela é uma provisão em outras áreas, como o sustento emocional. Os pais sendo exemplos presentes na vida dos seus filhos, da sua esposa, dos seus familiares. Ele é um exemplo que dá o sustento emocional na vida daqueles que ele ama, que ele convive. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Muitos homens descuidam com a saúde emocional da família, né? É rancoroso, ou é estupim curto, ou é aquele que não quer ouvir o que o outro quer falar, mesmo quando eu falei, né, a última palavra lá, né, Tiago, é sua, né? Sim, senhora. Não, ele fala, agora ele concordou de novo. É difícil, irmãos, é difícil, mas funciona, né? Mas precisa ouvir, precisa estar junto, dar o suporte. É o sustento, parte emocional e é a parte espiritual. Dar o apoio espiritual que a família precisa. O Senhor cuidando, o pai, o marido cuidando, a família toda cuidando, uns orando pelos outros. Senhor, o pão nosso nos dá hoje. Versículo 12, agora, querido, é uma lição preciosa. O texto encerra dizendo: se perdoardes os homens as suas ofensas, assim também o Pai perdoará as nossas vidas. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, na oração modelo, Jesus está dando um destaque, né, está tratando de maneira superlativa o perdão. Versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Orar esta parte do Pai Nosso é mais sério do que nós pensamos. Ela é um perdão, é uma vida que vai viver a experiência do perdão. O que nós já de antemão sabemos é que o Senhor não perdoará se nós também não perdoarmos. Homens, maridos que brigam com as mulheres e não perdoam, vai orar para Deus, não espere o perdão de Deus, a não ser que você ore pedindo perdão por aquilo, e aí você vai consertar. E a gente tem um problema nisso, né? A gente é mais fechado, né? As mulheres falam por nós, né? Costumam falar mais, um pouquinho mais que nós, né? Tem vezes que a gente já não fala nada, já tem o automático, né? Ela está falando, está perguntando, lembrou daquilo, falou, e nós, Aí depois de meia hora, ela falou, o que você achou? Aí, e é um problema sério, temos que ter o cuidado de dar a atenção devida. Mas você já pensou se na hora da discussão fosse ficar nesse não? E a gente tem um problema sério, porque a gente não costuma lembrar, né? Não costuma falar, e a mulher fala, lembra, vê o dia, o horário, não sei o que, e coloca no papel e fala, e ele fala assim, mas misericórdia, eu nem sei onde que eu estava nesse dia, não sei nem o que aconteceu, aí está tentando lembrar de hoje de manhã, ontem. Ele já falou da semana passada, não sei nem o que aconteceu no mundo na semana passada. Aí ele concorda, discorda, mas não tem outro caminho, se na hora não chegar no ponto de perdoar uns aos outros. O perdão nos relacionamentos dos pais com os filhos precisa existir. Filhos decepcionam os pais, pais decepcionam filhos. E se nós formos viver a decepção, nós não vamos caminhar junto nunca. Nenhuma família continua junta. Tem que haver o perdão no coração. E em último lugar, querido, há uma lição para os pais, para a igreja, que o versículo 3 nos ensina
não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Um esforço pessoal que temos que fazer para fugir das tentações. Como pais, somos tentados de várias maneiras, assim como as mães também, mas hoje pelo dia eu vou falar dos pais. Somos tentados em várias ocasiões, tentados a entrar em negócios escusos, tentados a fraudar as questões devidas, imposto, declarações e muitas outras coisas. Somos tentados na vida financeira a fazer ou não fazer alguma coisa ilícita. Somos tentados na área sexual a trair, a não trair, a dar lugar, a olhar, a não olhar. Somos tentados, irmãos, homens, pais, em várias coisas, mas não podemos nos esquecer de que as decisões são para a honra, para o poder e para a glória do Senhor. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para todo sempre. Amém e amém. Nós podemos, irmãos, aprender muitas lições, tem muitas outras ainda, mas não adianta aprender se a gente não viver. Pais segundo o coração de Deus são homens que se prostram diante do Pai, que se curvam diante de Deus, que colocam a sua vida em primeiro lugar no altar do Senhor, mas são aqueles que também deixam Deus usar a sua vida para que a sua família, para que os seus filhos, para que a sua descendência seja abençoada por Ele mesmo.